Boas-vindas a todos aqui para essa noite, para essa palestra que vai ser conduzida pelo engenheiro eletricista Diego Fontana. E antes disso, porém, eu queria tomar a liberdade de fazer uma muito breve explanação sobre a série que tem acontecido recentemente, até forma de prestar contas, da associação junto aos profissionais e à sociedade. Me apresentando, meu nome é Evânio Ramos Nicolete, engenheiro eletricista, colega de profissão também, e o conselho quanto à associação. E por fim agradeço, aqui tem os nossos contatos, meu contato pessoal, evaniorn@gmail.com, telefone, e da SE também, a gente tem a nossa secretaria, e todas essas informações que eu passo aqui tem no nosso website, que é o nosso canal de comunicação. Tá? Então, de imediato, nós vamos passar aqui para a palestra Supercord, software para ajuste, relés e coordenograma. Tá? O palestrante é o engenheiro eletricista Diego Guzzi Fontana, técnica eletrônica, engenheiro eletricista, trabalha com desenvolvimento de sistemas embarcados, experiência em microcontroladores, PIC, ARM, FPGA, Delphi, em programação. Atualmente atua na área de engenharia elétrica com implantação do sistema SCADA e está na equipe de desenvolvimento do software Supercord. Queria destacar aqui também a presença que viabilizou essa palestra do engenheiro eletricista Edmilson Benedetti, que está aqui também prestigiando. Então, de imediato, convido o palestrante Diego Fontana a conduzir essa palestra. Muito obrigado. Alô, som. Alô, som. Presta atenção. Boa noite a todos, meu nome é Diego Fontana e estou aqui hoje para apresentar a vocês um software chamado Supercord. Supercord som. Alô, som. Tá bom. O que é esse software? Esse software foi desenvolvido aqui em Criciúma, um software nacional feito por profissionais aqui da região. O pessoal às vezes não acredita ou imagina que esse software vem só de fora, ou coisa internacional, ou outra cidade, mas em Criciúma também tem gente capacitada para fazer esse tipo de desenvolvimento. Foi basicamente a equipe que compôs o software, basicamente é o Diego Fontana, que sou eu, que fez a parte do software, documentação, os testes, a elaboração todo do software. A parceria do César Furdaneto, o pessoal aí da área deve conhecer muito bem o César, que trabalha na Celeste. Inclusive o software foi iniciado com base num arquivo Excel que quem trabalha às vezes em cooperativa e que já precisou fazer algum tipo de coordenação, provavelmente já usou aquela planilha do Excel que ele desenvolveu. E o Edmilson Benedetti também, que está ajudando também a fazer toda a parte de testes, ensaios e principalmente a distribuição e comercialização do software. Qual é a função principal do software? É ajudar na parte da coordenação de rede. Fazer o quê? Esse é o modelo que o software se baseia, começando desse lado, onde o cliente precisa fazer algum tipo de... basicamente, o resultado final seria fazer o ajuste do relé e do religador, determinar a corrente de curto-circuito, a corrente de partida, a corrente instantânea, entre outros pontos. Esse modelo é um resumo para quando a pessoa for trabalhar no software, poder se familiarizar e entender exatamente o que o software vai fazer. O software ele basicamente considera como se tiver um transformador conectado a uma barra de média tensão. Então o software ele vai levar em consideração potência dos transformadores, impedância de sequência positiva, corrente de magnetização, entre outros fatores, tipo de ligação, se vai ser ligação com estrela aterrado, estrela aberta, delta. Ele considera o cabo de entrada do consumidor, ele faz um pré-ajuste, uma sugestão do tipo de TC, da relação do TC de transformação,
Sugere também alguns tipos de o ajuste à corrente de partida, entre outros parâmetros, e ele considera o ajuste para ser aplicado nesse ponto da rede, como se fosse um modelo, onde desse ponto para trás é parte da concessionária. E a concessionária, do ponto de vista simples do sistema, ela teria uma linha de distribuição saindo do religador da concessionária até chegar ao cliente. Lá no meio da subestação teria a proteção do relé ou religador da concessionária e finalmente a carga, a fonte de alimentação geral. Então, quais são os principais requisitos os principais pontos quando se vai fazer esses ajustes de coordenação? Ter conhecimento das correntes de curto-circuito na barra de média tensão. Isso são para poder determinar qual vai ser o ajuste do relé e do religador. As correntes de curto-circuito na barra de baixa tensão, que são após os transformadores, caso ocorra um curto-circuito na cara do secundário do transformador, é importante saber qual vai ser o valor da corrente para poder determinar o tempo de rush, o tempo antes e tudo mais, para poder evitar a danificação do equipamento. Então é preciso saber também esses valores. Determinar o TC da proteção, porque nem todos tem alguns casos, esse sistema aqui ele é genérico, ele pode ser utilizado tanto para fazer os ajustes de um relé, que no caso é só um equipamento e que externamente no BEI pode estar conectado um TC e um TP, ou um religador, que já tem tudo embutido. Então, no religador você não ajusta e não seleciona o TC, porque já faz parte do equipamento, o religador já tem tudo isso, o TC e o TP. Agora, em cabines de medição, normalmente na entrada das empresas, vai ter que ser dimensionado o TC e o TP. O principal é o TC que precisa ser determinado para evitar, principalmente no caso da proteção, a principal intenção do TC é evitar que no curto-circuito ele fique saturado, porque se for selecionado um valor errado, o curto-circuito pode ser muito maior do que a limitação, que sempre é em 20 vezes a nominal dele, e isso pode saturar, a corrente vai a zero na medição, pega fogo em tudo e o religador não enxerga esse curto-circuito. Um outro ponto é a parte do ponto antes dos transformadores, que é basicamente determinar por quanto tempo o transformador pode aguentar um curto-circuito no secundário sem ser danificado. A corrente de magnetização, isso também é importante, porque dependendo dos transformadores, quanto maior a carga, quanto maior a potência, maior essa corrente de magnetização. E se não for levado em consideração também, durante a energização, a alimentação da subestação, essa corrente vai desarmar a proteção se a proteção não estiver preparada para esse tipo de ajuste. Selecionar os ajustes das curvas de proteção, vai ser normalmente inverso, extremamente inverso. Fazer o memorial de cálculo, o software também fornece todo o memorial de cálculo, porque algumas cooperativas exigem que seja demonstrado matematicamente como foram executadas todas as etapas do cálculo. E, por último, e o mais importante, diria eu, é a parte de coordenação, parte do coordenograma, que é fazer, utilizando o gráfico log-log, comparar as curvas de proteção da concessionária com a sua curva de proteção, plotar o ponto ANSI, as curvas de curto-circuito, para poder ter a visualização do sistema. Cálculos e mais cálculos. Bom, para quem já fez esses cálculos, eu acredito que todo mundo aqui é engenheiro eletricista, passou pela matéria de cálculo, onde foi feita a parte de componentes simétricas. Todo mundo vai se lembrar que era bem trabalhoso fazer toda essa etapa de sequência negativa, positiva, corrente de base, PU e tudo mais. E para fazer esses cálculos, para coordenação, isso é feito várias vezes, porque tem tanto a corrente de fase terra simétrico, fase terra mínimo, trifásico, bifásico, e cada um envolve uma fórmula diferente. Essa parte do raiz de 3 também, isso para quem, se não se atentar a esse detalhe, dependendo do tipo de ligação, vai o raiz de 3 ou não vai o raiz de 3, e fazer todo esse cálculo na mão, soma, divide, calcula módulo, multiplica, divide, para se perder isso é muito rápido, muito fácil. Qual que é o problema de todo esse cálculo manual? Principalmente quando se utiliza muitos transformadores. Para um transformador só já é um monte de cálculo, até chegar nessas etapas, considerando que você já tem esses valores
de sequência positiva que leva em consideração ou não as sequências positivas e negativas da concessionária e do transformador. Só para chegar nesse resultado já dá trabalho. E para um transformador só, imagina uma situação que você tem uma empresa que às vezes tem 3, 4 transformadores, tem situações que tem 10 transformadores, um para cada situação, um para cada parte da empresa. Fazer tudo isso na mão vai dar muito trabalho. Precisa ser levado em consideração os tipos de ligação, pois essas fórmulas também, dependendo se é estrela, triângulo, se é delta aberto ou não, são diferentes, então isso tem que estar sempre atento. Então, errar nessa parte manual é muito fácil. E a outra parte também, para quando se faz isso manualmente, é a parte do coordenograma, que para quem já tentou fazer, para quem já fez esse estudo e não tem algum software, é bem trabalhoso, porque tem que ficar no papel, às vezes olhando, ou ficar desenhando na mão, e risca, e testa. Isso fica muito ruim de visualizar e muito ruim de fazer testes, às vezes queria avaliar uma curva ou avaliar outra. Isso é muito difícil de fazer todo esse desenho na mão e ficar desenhando na regra, faz o gráfico log. Fazer o gráfico dessa curva, para quem conhece a fórmula da curva, fazer isso na mão é bem trabalhoso, é um monte de conta. Quem consegue fazer isso no Excel, por isso que aquela planilha do Excel, o César tinha desenvolvido já, é uma grande ajuda. Para quem consegue fazer isso no Excel, parabéns, porque já é difícil e mesmo assim ainda dá trabalho para fazer até mesmo no Excel. E qual é a vantagem de fazer os cálculos automáticos? No caso que a intenção do supercorte é facilitar toda essa etapa, se livrar de toda essa parte de cálculo e garantir que estejam sempre corretos. Principalmente, fica muito mais rápido elaborar um projeto. Você testa o projeto, troca o transformador, muda a potência, coloca ela fusível, tira as configurações, tudo. Isso tudo é muito rápido, porque é só preencher os valores, clica no botão e o software calcula todo o resto. E o principal de tudo, que é a segurança dos valores apresentados. Você sabe que o computador não vai errar, não vai calcular isso errado. Então não precisa mais ficar se preocupando em se fez uma soma certa, se fez a divisão, se fez o módulo, o que fez. O software vai estar sempre correto, não tem erro. Uma versatilidade, como eu disse, você pode testar os tipos de curvas, sobe a curva, desce a curva, compara com a curva da concessionária, coloca mais para baixo, ajusta o gel time, ajusta o tipo de curva. E o software também ele ajuda na padronização dos relatórios. Ele deixa os relatórios muito mais organizados para você entregar para a concessionária. Ele já tem um resumo, onde ele mostra todas as etapas de cálculos, depois eu vou mostrar. Ele mostra todos os dados necessários, mostra várias informações e tudo de uma forma bem organizada e bem concisa. E basicamente o que o software precisa para fazer esse estudo de proteção que ele se propõe? Ele precisa basicamente dos dados da concessionária e do cliente. Os da concessionária são basicamente as correntes de curto-circuito do ponto de entrega. Isso são os dados que a concessionária entrega para você quando vai fazer o estudo. É só solicitar que eles são obrigados a entregar na hora de fazer o estudo. Eles vão entregar também as impedâncias sequência zero e sequência positiva no ponto de entrega, a tensão nominal da barra e a curva de proteção da subestação. Isso eles têm que entregar também o tipo de curva, tem que informar as parametrizações da curva, que são basicamente um tipo, pode ser às vezes normalmente inversa, extremamente inversa, a corrente de partida, a corrente instantânea e o gel time, são alguns parâmetros. E o que o cliente vai precisar? O que entra de informação do cliente? Entra a demanda contratada, o software faz algumas considerações dependendo da potência instalada, da demanda contratada. Isso é uma questão que o software explica bem no manual também, por que tem essa diferença entre a demanda contratada e a potência instalada. Os dados de placa dos transformadores, basicamente precisa ter conhecimento da potência do transformador, a corrente de magnetização e a impedância dele, impedância percentual. E o cabo de entrada, que é basicamente o comprimento e impedância do cabo. Na maioria das vezes esse cabo é desconsiderado, porque é pequeno, mas tem outros casos que já é uma distância um pouco mais significativa e precisa ser levado em consideração. Então é um dado a mais, é um fator a mais que para inserir naquelas cálculos de sequência positiva e negativa é mais chance de cometer erros. E no geral, o que o software vai resultar? Ele vai entregar para você todas as correntes de curto-circuito, de todos trifásico, bifásico,
todos os pontos do circuito, daquele modelo. Ele vai entregar basicamente as correntes na barra de média tensão, que é o ponto antes do transformador, do primário, no caso, e a corrente na baixa, que é o secundário dos transformadores. Então, se por acaso acontecer um curto-circuito na saída do transformador, ele vai dizer a previsão desse curto-circuito. O ponto importante, ele entrega também uma sugestão do tipo de TC, do dimensionamento do TC, que é onde a principal intenção é evitar a saturação, que sempre ocorre 20 vezes a corrente nominal escolhida do TC. Isso é muito importante, evitar que o curto-circuito não ultrapasse esse valor, porque quando acontecer um curto-circuito, se for um curto-circuito franco e realmente passar desse valor, a proteção pela curva de saturação, a corrente acaba baixando e o TC e o equipamento não enxerga esse circuito. E as correntes de magnetização do transformador, ele também faz esse cálculo, que basicamente ele leva em consideração a maior combinação, corrente nominal vezes a corrente de magnetização, mais as correntes dos demais. Então, aí ele mostra também os pontos ANSI dos transformadores e já dá uma sugestão também dos elos fusíveis a ser utilizados na produção de transformadores. Então ele faz vários cálculos e várias sugestões, que você pode utilizar e manipular em diversas situações do seu dia a dia. E outra coisa, ele faz também, na parte final do relatório, ele entrega alguns dados para fazer o ajuste do relé do religador do cliente, onde basicamente, para fazer a corrente de partida de fase, ele vai entregar dois ajustes, de partida de fase e instantânea de fase, a parte de partida de neutro e a instantânea de neutro. Para fazer a seleção, o cálculo da corrente de partida de fase, o software utiliza o menor valor entre potência instalada e demanda contratada. Ele faz também, ele leva em consideração uma tolerância de 10% do contrato mais 20% de margem. Então ele deixa, isso são todos valores práticos, são todos valores que na prática se considerou a melhor aplicação. É claro que o engenheiro, no momento que faz o estudo, ele pode colocar mais ou colocar menos, mas quando vai usar o software, ele já pode ficar seguro que tudo que ele está usando é algo que já foi testado e algo usado na prática. Então isso já passa um pouco de segurança, ele já vai ter mais ou menos uma noção do que realmente o pessoal usa por aí, principalmente a Celesc e as cooperativas aí da região. Então isso são todos valores já práticos, tem que dar uma margem de proteção para a carga do cliente. Ele também calcula a corrente instantânea de fase, faz essa consideração que deve estar 40% acima da corrente de rush para fazer a proteção quando tu energizar o circuito. Deve ser menor que a saturação do TC. Ele também verifica se por acaso ele evita, ele já ajusta a curva de fase para garantir que nunca vai chegar nessa condição, para evitar que tenha esse tipo de problema. Ele também faz algumas considerações para determinar a corrente de partida de fase e a corrente instantânea de neutro. Partida de neutro. E no final o software, o que acontece? No manual, tem um manual bem completo, um exemplo resolvido passo a passo, explicando todas as etapas, todos os detalhes do cálculo. Então, até para quem está aprendendo, às vezes, a fazer a parte de componente simétrico e ajuste de coordenação, é muito interessante ler o manual, porque ele vai explicar todas as situações, o porquê que ele escolheu o 10% e 20% de proteção. E o manual tem esse exemplo resolvido, é bastante interessante dar uma olhada. No final, o software ele mostra o memorial de cálculo, descrevendo essas várias etapas, como se tivesse feito à mão. Ele realmente mostra os valores intermediários do cálculo, não apenas o valor final. Então isso ajuda bastante a entender também o que está acontecendo. E ele já dá também um resumo final do ajuste de relé. Isso também é muito bom, às vezes, para quem trabalha no campo, porque ele já dá uma folhinha no finalzinho, já bem simples, um resumo do ajuste que o operador vai ter que ir lá no campo, às vezes, fazer o ajuste. Então já vai lá, vai estar marcado já a corrente de partida, tipo de curva, vai estar bem discriminado, bem simples de entender. E a outra vantagem é que a criação automática do coordenograma. Após o software fazer todos os cálculos, tem um recurso para fazer a criação automática. O software pega e transporta esses valores do cálculo e gera todo o coordenograma, plotando todas as curvas e os ajustes para fazer essa visualização. Agora vamos para o software. Esse é o software.
Essa é a tela inicial. Basicamente o software ele se divide em duas partes. Uma parte que é o ajuste e o cálculo dos equipamentos, do curto-circuito, e o coordenograma. Por que ele é separado? Porque às vezes você precisa só mexer no coordenograma, precisa só fazer um ajuste, dar uma olhada na curva, mexer um pouco só na coordenação. E a parte do cálculo é para te fazer inserir as informações do cliente e criar esse projeto de coordenação. Basicamente o software tem a tela de relatório, que ele mostra todos os resultados, e a tela de entrada de parâmetros. Primeiro nós temos a tela geral. Aqui basicamente tu entra com as informações do cliente, colocando a potência, a demanda contratada, comprimento do cálculo. Isso no começo tudo é sempre bom levar em consideração aquele modelo, porque isso ajuda bastante a entender o que o software está fazendo, o que ele considera. Também aqui tu coloca os dados da concessionária, as impedâncias, a zero e a positiva, as correntes de curto-circuito. São dados, esses dados toda a concessionária entrega, não tem segredo. E do cliente aqui é basicamente a demanda contratada colocada. Aqui também leva em consideração o fator de potência. No cálculo é considerado também, isso também é um valor prático. Na prática se usa esse valor de 0,92 para levar em consideração alguns cálculos, alguns ajustes. Essa margem de proteção também pode ser reduzida ou aumentada dependendo da situação, do tipo de indústria, mas isso também é um valor cotidiano, geral. A segunda parte do software, dos ajustes, é alguns ajustes adicionais do relé, ou no caso, ou talvez o religador que vai ser utilizado. O que acontece? Aqui é preciso colocar os dados que o software não calcula. Quais são esses dados? Basicamente esses dois, a curva principal e o dwell time. A curva principal, esse é o tipo de curva. O software não vai conseguir determinar qual é o melhor tipo de curva para ti, se é alongamento inverso, extremamente inverso, se é uma curva IEC. Isso também depende do teu equipamento, se vai ter o tipo de curva, se não vai. Às vezes depende da concessionária, ela usou uma outra curva, você quer colocar uma curva diferente. Aqui normalmente se coloca a mesma curva da concessionária para não ter problema. E aqui basicamente ajusta o dwell time. Esses valores depois são ajustados, são melhores ajustados quando chega na parte do coordenograma, onde com o resultado visual você pode ficar mexendo na curva e vendo o que fica melhor. E o ajuste aqui, tanto de fase quanto de neutro, nos dois casos, tu precisa dizer para o software que tipo de curva. Além do tipo de curva, alguns relés ou religadores também tem o segundo ajuste, que é o tipo de corrente definida e tempo definido. Que seria basicamente uma reta para fazer algum tipo de proteção, em casos específicos. Então aí no software tu pode digitar aqui o valor que tu quiser de corrente definida, ou simplesmente pedir para desligar, deixar no mínimo, deixar no máximo, dependendo do equipamento. Precisa ter essas configurações para passar para o operador quando for lá no equipamento digital, lá, ele precisa ter isso para saber o que vai colocar lá no equipamento. Uma outra parte aqui é poder incluir também na parte do cálculo os ajustes da concessionária. Então, quando a concessionária fornecer para você o ajuste do relé e do religador, aqui já é possível fazer inserir esses dados, já colocando corrente de partida, um tipo de curva, para quando for criar o coordenograma, o software já gerar todas as curvas, já incluindo da concessionária. Aqui é a mesma coisa, aqui nesse caso o software não calcula, né? Por isso que precisa estar sensível, corrente de partida e a corrente instantânea. A próxima etapa dos dados de entrada do software é selecionar os dados de entrada dos transformadores. Então aqui tu pode inserir quantos transformadores tu quiser, mexe o transformador, adiciona, remove sem problema algum, escolhe aqui a potência, ele já tem alguns valores pré-determinados aqui das potências mais comuns encontradas no mercado, mas você também pode digitar o valor que quiser. A sequência disso são todos dados de placa, então não tem muita dúvida no preencher isso aqui, é basicamente tirar uma foto da placa do transformador e olhar lá na plaquinha, vai estar marcado potência, impedância, o tipo de ligação e a corrente de magnetização. E o software deixa por padrão aqui a corrente 8, dependendo do tipo de transformador, isso varia, vai até 12, às vezes até mais. Então pode adicionar os transformadores que quiser, e essa basicamente é a parte que tu pode dizer para o software quantos transformadores tem.
E aqui, como não é difícil calcular para o software, pode colocar quantos quiser e tirar e mandar calcular à vontade. Um outro recurso que o software tem, que existe em alguns casos, é colocar os transformadores em paralelo. Então, tem empresas que utilizam esse recurso, que às vezes colocam 2 transformadores, por exemplo, de 750, e querem que os 2 transformadores estejam conectados no secundário em paralelo. Então, o que você pode fazer? Ao marcar paralelo aqui, você estará dizendo que todos os transformadores marcados como paralelo estão em paralelos. Então, você pode ter 3 transformadores marcados como não, são independentes, e 3 transformadores marcados como sim. Então, quer dizer que os 3 estão marcados como sim vão estar conectados em paralelo. Isso o software, quando fazer esse cálculo, ele já vai levar em consideração também as impedâncias, marcando se o transformador está paralelo ou não e fazendo a consideração da corrente, as variações e todas as considerações necessárias para isso. Por último aqui é para indicar algumas opções do relatório. Para indicar se vai ser necessário gerar o memorial de cálculo, o resumo do ajuste do relé, padrão Celeste também, então isso já dá uma segurança em saber que tu está usando algo que já é conhecido e aprovado na prática, não está inventando a roda. E se quer incluir também os elos exclusivos do cronograma, o software já pode calcular isso também. Então, no geral, é bem simples inserir os dados. Inserir os dados da concessionária, isso aqui basicamente ajusta depois no cronograma, e os transformadores, então não tem muito segredo não. Os dados do cliente da concessionária e do transformador. Depois de tudo modificado, o software gera o relatório que fica aqui à direita. Não, o software é bem rigoroso quanto a isso. Modificou o valor, clique em aplicar. Não mexe mais nada. Então tem que garantir para garantir que tu não faça nada por engano. Então ele é bem rigoroso quanto a isso. Tem que mexer o valor, clique em aplicar. Mexeu, clique em aplicar. Então ele vai calculando e fazendo isso. O relatório tenta deixar o mais simples possível, ser o mais separado para facilitar a interpretação dos dados. Isso depois, esse relatório pode ser basicamente anexado ao projeto e entregue para a concessionária. Não tem muito segredo, o projetista lá vai se ele é que exige a parte de cálculo e tudo mais, e olhar esses dados, ele que vai olhar lá no momento. Entende? No geral, tu vai fazer o documento do Word, simplificar alguns resultados, chega no final, anexa esse relatório e entrega para a concessionária. O software ele faz ele dá alguns resultados, começando com os dados da concessionária. Ele mostra um resumo dos dados do cliente, ele já mostra uma impedância do cabo, já mostra o valor em módulo com ângulo. Ele dá um resumo já dos transformadores que foram instalados no sistema, potência, corrente nominal. Então, ele tem bastante informações que ajudam bastante na hora de fazer todo o estudo. Depois ele começa com o resumo do estudo de proteção, exibindo um resumo do relé do cliente, aqui já com o valor calculado, indicando já que para essa situação, para esses 2 transformadores instalados, o recomendado é configurar com 54 amperes de neutro, 381 de instantâneo, a neutro e a instantânea já. Então esses já são ajustes já que praticamente pode ser inserido no equipamento sem nenhum tipo de problema. Já mostra um resumo também dos dados da concessionária para poder facilmente comparar e verificar os 2 dados. Já calculou também a relação de transformação do TC. Depois ele mostra a corrente de magnetização, já indicando que a estimativa é que seja de 272 amperes, uma duração de 1/10 de segundo. Depois ele mostra o ponto 11 dos transformadores, indicando basicamente o tempo e a corrente de fase, a corrente de neutro e o tempo, a corrente nominal do transformador e uma sugestão já do elo que pode ser utilizado. Então, se quer usar o software para fazer uma estimativa do elo, pode ignorar todo o resto e usar somente esse valor, não precisa levar em consideração o restante. E aqui no final, nessa parte, ele já mostra todos os correntes de curto-circuito. Nessa parte que ele mostra a corrente de curto-circuito na barra de média tensão, leva em consideração basicamente a impedância da concessionária e do cabo de entrada, e na barra dos transformadores, ele mostra individualmente
as correntes em cada transformador, que leva em consideração a impedância do transformador, do cabo de entrada e da concessionária. Aqui já podemos ver que tem uma diferença já de corrente, porque um transformador é de 700 kVA e outro é de 750. E no final, aqui ele mostra essa etapa, a parte do memorial de cálculo, onde ele começa acompanhando o manual, fica mais fácil de entender exatamente toda essa etapa de cálculo. Mas aqui ele mostra exatamente, desde o cálculo da impedância de sequência zero e sequência positiva do cabo, já com os valores em forma retangular e na forma polar, e começa mostrando também os cálculos de curto-circuito na barra de média tensão, no caso é o primário transformador, levando em consideração o cabo da rede, da concessionária e o cabo do cliente. Então já mostra aqui os valores intermediários utilizados, já mostra o valor final também do campo. Já mostra também o fator de assimetria que precisa ser levado em consideração na hora de calcular também o curto-circuito. Depois ele já mostra o resultado, já decidido a fórmula que foi utilizada e o valor que foi considerado. Então é bem fácil de avaliar. Ele vai, por exemplo, aqui, ele mostra a corrente de curto-circuito trifásica vezes o fator de assimetria Z1. Então, se tu for ver aqui em cima Z1, ele já está marcado certinho lá que linha Z1. Então, se tu quiser fazer na mão para aprender, para verificar os valores, para entender como é que funciona, o software está dizendo exatamente a etapa do cálculo e quais valores que ele utilizou. Por exemplo, a corrente de base na alta, vezes 3, dividido por impedância de terra, mais a impedância de falta, impedância total. Aqui em cima está tudo aqui marcado, impedância total, mais acima vai ser encontrado a impedância de falta. Depois começa a parte de cálculo do curto-circuito na barra de baixa tensão. Aqui no caso são dois transformadores e o cálculo tem que ser feito duas vezes, que é toda aquela etapa, levar em consideração, por exemplo, a rede, impedância da rede, impedância do cliente, impedância do transformador. Soma tudo isso. Depois vem aqui embaixo, soma, multiplica, divide, calcula o fator de assimetria. Tudo isso dá bastante trabalho para fazer na mão. Aqui o segundo transformador é a mesma coisa. Ele também mostra aqui o método utilizado pelo software, isso também está explicado em detalhes no manual. O procedimento que ele tomou para fazer a seleção do transformador de corrente. O ponto 11 do transformador, ele também já mostra os valores dos resultados do cálculo. E um resumo do ajuste de proteção do religador, mostrando a corrente de partida de fase, corrente instantânea de fase e o dual time. E também a corrente de partida de neutro, ele mostra aqui que ele toma como padrão a de partida de neutro 10% da corrente de partida de fase e a corrente instantânea de neutro 20% da corrente de partida de instantânea de fase. E no final, o resumo, no caso, para o operador, para quem for fazer o ajuste lá do equipamento no campo. Então, bem detalhado, explicando certinho os parâmetros, quais valores utilizarem, o tipo de curva. Ele mostra a parte do corrente e o tempo antes dos transformadores. Isso aqui é bem um resuminho mesmo para entregar para o operador no final. Os curtos, os tempo antes e os ajustes do regulador. Então, depois de feitos os cálculos alguma dúvida aí por enquanto? Software? Depois de colocados os valores, inseridos os valores e feito todo o cálculo, é só clicar em criar coordenograma. O software vai pegar tudo isso, todos esses dados e gerar o coordenograma. No caso, ele gera aqui, já vem todas as curvas, velho fusível, ponto 11, corrente máxima, corrente mínima. Então, aqui, por exemplo, para facilitar a visualização, a gente pode vir aqui escolher o início da corrente, já dá uma reduzida para aproveitar mais a parte do gráfico. O que acontece? Aqui a gente pode ver, pode colocar para facilitar a visualização, a gente pode remover algumas legendas, e mostrar só as curvas de fase ou só as curvas de neutro. Por exemplo, aqui, essa aqui é a corrente de rush. A corrente de rush a gente pode ver aqui no lado, aqui tem os ajustes. Todos os ajustes foram criados automaticamente. Aqui você pode vir aqui e adicionar o tipo de ajuste que quiser fazer. Então, se quiser colocar só uma curva, só um ponto 11, pode fazer um gráfico novo e adiciona só o valor que você quiser, remover, alterar a ordem. E aqui são os parâmetros. Por exemplo, vamos tentar desligar o ajuste da concessionária para facilitar a visualização.
Desligamos e aqui fica só o verdinho, que é o ajuste do relé ou o religador do cliente, no caso. Então, o verdinho que a gente pode ver que a corrente de magnetização está protegido, ele está abaixo da curva. Então, quando acontecer esse evento, isso aqui indica o evento, que é a intensidade e a duração. Então, ela está abaixo da proteção de fase. Então, quando o circuito for energizado, não vai atingir a curva de proteção, o religador não vai atuar. O religador está protegendo o transformador. Então, por aqui a gente vê que se por acaso ocorrer um curto-circuito no secundário do transformador, vai estar protegido, porque antes dessa corrente desse tempo atingir o ponto 11, ela vai atingir a curva de proteção. Então, o circuito vai atuar e vai proteger o transformador. Na tela inteira. Vou mostrar a legenda. Corrente de curto-circuito máximo. Aqui a gente pode ver que a instantânea de fase está protegendo bastante a corrente de curto-circuito máximo. Se acontecer um evento franco na saída logo após o religador vai sentir isso na hora, vai desligar instantaneamente porque ele sabe que tem algo muito errado, não precisa esperar para nada. A corrente mínima, ele vai esperar um pouquinho já, porque não se sabe exatamente o que aconteceu, se foi uma partida, foi uma carga, o que foi. Ele mostra que a corrente nominal, então já é possível verificar que a corrente de fase vai acabar mais ou menos aqui, ó. É possível verificar já que a corrente nominal do circuito está protegida, então pode ligar toda a carga, não vai ter problema de sofrer uma atuação indevida do equipamento. Vou mostrar aqui do concessionário. E agora, comparando com a concessionária, é possível verificar que eles estão protegidos. Que a curva da concessionária está acima da curva de fase do cliente e a curva de neutro também. Então, agora que começam alguns ajustes. Então, se por acaso a concessionária exigir algum tempo limite, mínimo de diferença entre a atuação de curva de fase do cliente e da concessionária, pode ser trocado e ajustado. Isso pode ser ajustado aqui pelo software, pode fazer a instantânea, pode reduzir um pouco o dwell time, por exemplo. Já dá uma reduzida. Aí se você ajusta conforme achar necessário, assim tanto com a de neutro quanto a de fase. Então, o que acontece? O pessoal, quando começa a usar o software, às vezes tem um pouco de insegurança, porque não conhece, às vezes na área e tudo mais, mas o software é muito confiável e digo para vocês, pode confiar no software, às vezes até mais do que em algumas... Vocês suspeitem de alguns parâmetros das cooperativas, tá? Tem casos que o pessoal de cooperativa começa a teimar com valores, está errado, o projetista às vezes teima que o software não está certo, vai lá e calcula de novo, o projetista está errado, porque quando o pessoal faz na mão é muito fácil errar em algumas coisas. Teve uma cooperativa, por exemplo, da Bahia, o cara estava teimando que a corrente neutro dele estava 1.200 amperes. Queria que a corrente neutro do cliente também estivesse mais ou menos próximo. Só que não fazia o menor sentido. E conversa vai, conversa vem, a gente conseguiu mostrar para o cara da concessionária que eles estavam fazendo uma coisa totalmente fora da realidade. Então acontece muito do pessoal às vezes fazer confusão nos ajustes, se perder e começar a teimar e achar que tem alguma coisa errada. Mas não levem a palavra da concessionária na hora. Estuda, analisa, verifica com certeza, porque todo mundo pode errar, entende? Então eles também podem estar errados. Alguma dúvida? Fazer um teste? Coisa? Deixa eu ver o que mais está mostrando aqui. Eu vou fazer uma curva dessa daí com um transformador em paralelo aí, fazer um exemplo com um transformador em paralelo. Sim, a curva, vamos ver o que vai. Deixa eu deixar essa aqui, eu vou deixar essa aqui aberta aqui. Ó. Se eu precisasse criar uma curva fora do padrão. Isso tenta. Deixa eu colocar o transformador em paralelo já responde. Só que aqui são duas potências diferentes, né? Quer dizer, eu vou colocar mesmo assim, o transformador. O software vai calcular, entende? Faz diferença. Vou colocar e vamos comparar já a diferença. De acordo com o modelo. Deixa eu ajustar aqui os dois para cima. Aqui a gente mexeu, deixa eu fechar isso aqui. Lá a gente colocou o dwell time, deixa eu mostrar, deixa eu no gráfico. Esse aqui a gente mexeu no dwell time.
Vai ficar mais fácil de comparar. Aqui o sistema não... Nesse caso, a diferença foi muito pouca, porque os transformadores eram muito próximos. E a potência não era tão alta. O máximo que o software percebeu é que houve uma corrente, no caso essa ali, é a corrente mínima, a corrente de curto-circuito mínima do circuito. Nesse caso, o que ele viu foi isso, que teve essa alteração na corrente de curto-circuito mínima, mas nada que chegou a influenciar na seleção de uma corrente de partida ou corrente instantânea máxima. Isso começa a dar problema, às vezes, quando bota 5 transformadores em paralelo, às vezes o pessoal vai colocando devagarinho e vai passando os anos, eles vão, cada vez que aumenta a carga, em vez de trocar um transformador, eles colocam mais um lá para ajudar. Então isso depois começa a atrapalhar. Aqui nesse caso, que não teve, na curva não teve influência. Esse problema com curva, que o Humberto perguntou, o que acontece? Tem muito equipamento que às vezes, muita empresa às vezes que inventa curva nova, deixa o usuário ajustar, acontece de tudo. O que acontece? Qual que é o problema? O problema é que não tem como o software prever todos esses tipos de curva. Ele dá algumas curvas mínimas aqui, que é a curva IEC, curvas I3E, curva de uma reta, tempo definido, e tem as curvas personalizadas, que é justamente para resolver esse tipo de problema. Tem, às vezes a concessionária entrega uma curva lá, XYZ, que sabe lá de onde eles tiraram aquela curva, e se tu tiver sorte, eles vão te entregar um papel log com uma curva desenhada, porque às vezes nem nisso eles entregam. Eles dizem, eu uso essa curva aqui. Tá, mas como assim, que curva é essa? Onde é que tu tirou? Não sei, desse equipamento. Aí tem que correr atrás para descobrir. Então, se tiver sorte de eles te entregar, o que acontece? Para resolver esse tipo de problema, o software permite tu selecionar fazer uma curva personalizada. Vamos, por exemplo, selecionar a curva 1, lá embaixo, gestor de curvas. Então, o que acontece? Quando a concessionária te entregar o papel gráfico log do óleo, eles vão te entregar um gráfico onde vai ter o desenho da curva deles naquele papel, vai estar marcado embaixo as correntes, e basicamente toda a curva parte, a informação mais básica de uma curva é a corrente de partida. Então ela faz o traçado dela sempre a partir dessa curva de partida, é o principal. Então o que o software ajuda? Você, tendo em mãos esse corrente de partida e o gráfico, para facilitar o desenho dessa curva que a concessionária te forneceu, você pode vir aqui digitar o valor da corrente de partida que a concessionária te forneceu, vai olhar no gráfico log, e o que vai acontecer? O software ele já solicita alguns valores de corrente, para simplificar. Ele já pergunta para ti, olha no gráfico lá da concessionária e me diz quanto tempo levou para atuar 350 amperes. Então esse valor é só olhar no papel, pega a reguinha, verifica e vai colocando o valor ali, e vai inserindo. Então aí é trabalhoso, mas pelo menos tu ainda consegue desenhar. Então isso facilita muito, porque é só ir olhando, o software dá uma sugestão, aqui simplifica um pouco, que o software, tu não precisa ficar escolhendo um valor de corrente e um valor de tempo. O software já diz, eu quero esse valor de corrente, acho o valor de tempo. Então é basicamente pegar com a reguinha e medir, bem rápido de fazer isso. Terminou, clique em aplicar, faz a curva, sabe lá que curva que os caras fizeram ali, vou ter uns valores aqui, dizendo. Terminou a curva, clicou em aplicar, a curva está aplicada. Aqui ele já apareceu, pode ver que a curva só desceu um pouquinho aqui. Essa curva salva automaticamente? Salva, ela fica salva automaticamente. Está salva aqui nesse projeto. 5, está com 5 curvas. Isso pode ser alterado para mais ou para menos, foi um valor que a gente achou adequado para colocar 5 curvas. Porque tem um problema, é que o que acontece, a curva, para ser trabalhada no software, ela tem que ser uma curva adimensional, ou seja, ela tem que vir em relação à corrente de partida. Então, qual que é o problema? Quando se desenha essa curva teoricamente ela teria que ser feita assim, ela corrente de curto por corrente de partida. Então isso é o que o equipamento considera e que os manuais às vezes consideram, que também pode acontecer. Ela diz, eu usei a curva XYZ. Aí tu vai lá no catálogo do equipamento, tu vai achar a curva XYZ. Só que lá tu vai achar a curva assim, começando em 1 e terminando em 20, que é sempre a saturação do TC. Então só que o problema,
pode desenhar, colocar a corrente de partida 1 e fazer o ajuste aqui. Mas às vezes a concessionária te entrega um gráfico e tu não sabe que curva que é, nem nada disso. Então, para te ter que pegar todos os valores de gráfico da concessionária e ficar dividindo pela corrente de partida, para depois descobrir que aqui é 1 ampere, para depois colocar o valor, fica muito difícil desenhar isso. Então é por isso que o software permite tu fazer esse ajuste. Aqui o software faz uma sugestão do valor, então que aí tu vai conseguir achar mais facilmente fazer esse desenho. Porque o que acontece? Esse 235 amperes aqui, na verdade, está mascarado. Para o software isso aqui é 1, ele está só mostrando 235 só para facilitar as tuas contas. Porque o que acontece? Quando o software vem para cá, para calcular, aqui ele tem o próprio valor de corrente de partida dele. Então por isso que a curva tem que ser salva adimensionalmente, não pode estar embutido esse corrente de partida, porque esse valor depois vai ser inserido aqui. Então qualquer valor que tu colocar de partida aqui, ó, 70, por exemplo, o software tem que se ajustar para essa nova curva, por isso que tem que ter essa consideração. Não, hoje o software deixa 5 curvas, mas é fácil de alterar. Deixou 5 porque até agora ninguém... Não, eu acho que o que o Eduardo está perguntando são projetos, né? Você são arquivos, né? Vou deixar armazenado ali, vou deixar ali. É tipo um projeto, criou um projeto com aquela curva e salva. Ou então eu vou pegar e analisar um projeto De um cliente vai salvar o arquivo. Eu tenho 10 ligadores com 10 curvas. Isso, pois é. Isso é uma situação um pouco complicada, porque a gente teve algumas avaliações e cada cliente às vezes abordava de um jeito diferente. Então a gente teve que optar entre salvar a curva no banco de dados do software ou salvar a curva no arquivo do cliente. Porque às vezes o cliente tem uma curva e quer usar essa curva em vários projetos. Então isso facilita se a curva fizer parte do software. Entende? Porque aí tu vai lá no teu projeto, escolhe a curva e já está lá no teu software. E carregar isso na curva significa que todo projeto que for fazer, tu vai ter que desenhar de novo a tua curva. Tem algumas coisas que isso ainda a gente não conseguiu determinar o que é melhor e o que é pior. Cada caso é um caso diferente. Então, por enquanto, o que foi optado o software permite, no banco de dados do software, salvar essas curvas. Então, a curva 1 aqui, em todo projeto que tu abrir, curva 1 é aquele formato. Entende? A curva 1 é o curva 1 para todo mundo. Então, essa curva não é exclusiva do software. Isso foi optado, mas tem isso que a gente está avaliando as formas melhores de resolver isso. Sim. No teu caso, aqui só permite os 5, mas aqui pode ser facilmente colocado 500, quantas curvas, permitir adicionar e remover as curvas que forem necessárias, mas como é o caso aqui, ó, tu desenhou a curva 1, então agora tu vai querer fazer um projeto novo. Fez aqui um projeto novo, vamos tirar todos os ajustes. Ele é da concessionária. Então, teoricamente, a pessoa pode imaginar que essa curva 1 foi desenhada para esse projeto. Então, mas o que acontece no projeto seguinte? No projeto seguinte, a pessoa pode vir aqui e selecionar a curva 1 de novo. Estaria a curva 1, só que essa curva 1 é a mesma curva do outro, porque essa curva foi salva no banco de dados do software, ele não faz parte do arquivo em si. Então aí essa que é a confusão, é difícil de deixar claro o que o software está tentando fazer. Está tentando caminhar para duas opções. Uma é esse arquivo, esse banco de dados do software, e a outra opção seria inserir uma curva também, se o usuário decidir, no arquivo no arquivo mesmo, não deixar para o software. Só que quando tu insere no arquivo, o teu outro arquivo não pode usar porque aí fica separado, não vem da mesma fonte de dados. E aí isso gera essa confusão. Deixa eu mostrar para vocês um pouco o manual só para mais alguma dúvida. Aqui no manual vocês vão encontrar bastante. Esse software é interessante também, ele permite você rodar no modo de demonstração. Então você pode entrar no site da super.tex.com.br, lá vocês vão achar o link para fazer o download, pode procurar no Google também, vai achar no Google, só botar pesquisar lá no Google, vai aparecer. Então pode baixar o software para testar, ele é de graça para fazer toda a parte de demonstração.
ele permite fazer uma série de testes. Então é interessante às vezes para quem está fazendo a faculdade, para aprender, para dar uma olhada, para conhecer. Principalmente o manual, que mostra bastante várias informações das etapas de cálculo, como resolver, faz uma abordagem bem simples da parte de componentes simétricas, explica algumas coisas. Ele dá uma prévia de como se trata o estudo de proteção, como que são as faltas. Então, para quem está conhecendo o sistema, começando a aprender a proteção é bem interessante. Às vezes é difícil achar toda a informação concentrada, elas estão sempre espalhadas, ou são muito técnicas. Então, aqui está bem legal a parte de metodologia do trabalho. Ai, meu Deus, parou de funcionar. Então ele mostra aqui algumas coisas, como é a parte de cálculo, a parte de componentes simétricos, os tipos de curto. É uma abordagem bem superficial, porque o assunto é bem extenso. Se for ficar mostrando as matrizes de transformação, o rolo todo, é muita coisa. Então ele é bem, uma abordagem bem superficial para a pessoa ter um mínimo de conhecimento. Levanta algumas considerações importantes nessa parte de ligação do transformador, onde tem essa diferença de circulação de corrente, dependendo do caso, do tipo de curto. Mais alguns exemplos. No final, vocês têm algumas tabelas dos anos exclusivos. Depois tem um estudo de caso. O estudo de caso aqui é bem extenso também, ele mostra passo a passo todas as atitudes do software, as considerações. Como isso tem muita coisa que depende do projetista. Então, o que às vezes é difícil, tu não sabe se coloca um valor A, se coloca um valor B, porque no fazer o cálculo tu chega no resultado, mas aquilo nem sempre é o valor final que tu vai utilizar, tem que fazer algumas outras considerações. E para quem está aprendendo é difícil às vezes conhecer isso, ou obter essas informações. Então aqui o software explica vários desses pontos e já dá os valores na prática, entende? Já é o valor final mesmo que tu vai usar lá no equipamento, não tem mais que ficar considerando nada. Faz toda a parte de cálculo, demonstra toda a parte passo a passo do cálculo. Apenas de falta de correntes curto-circuito na barra de baixa tensão. Primeiro ele faz toda a parte para obter os valores de curto-circuito, para depois começar a fazer a determinação dos ajustes de fase, do corrente rush. Aqui são, e o cálculo aqui, o manual, ele já está com o mesmo valor que vem por default no software. Quando tu abre o software, ele já vem com alguns valores preenchidos já para mostrar alguma coisa na tela, e já tem um relatório. Então são os mesmos dados que está por aqui, que está no manual. Então já pode às vezes, ficar conferindo, ver o que está acontecendo. Aqui ele explica algumas coisas, por exemplo, a demanda contratada, por que tem a diferença. Corrente de magnetização, que leva em consideração a maior combinação de corrente do transformador vezes a corrente de partida, porque aconteceu um caso esses dias que foi o seguinte: tinha dois transformadores da mesma potência, só que um tinha uma corrente de magnetização maior do que o outro. Um era um transformador a seco, se não me engano, uma coisa assim. Aí um tinha uma relação de 12 e o outro era de 8. Então o software precisa, mesmo sendo potência igual, não é simplesmente pegar o maior tráfego. Tem que pegar a maior combinação, o K vezes N, porque um vai ser maior que o outro, tem que ver essa combinação que é maior. Isso é o valor tradicional para determinar a corrente de magnetização, essa combinação e as correntes dos demais. Se eu não me engano, eu nunca vi esse K maior. Eu sempre vi a corrente, eu sempre vi levar em consideração a corrente maior do maior transformador mais as dos demais. Entendi? Aí foi estudando e verificando que a gente chegou a essa conclusão. Que, na verdade, o mais correto ainda é levar em consideração essa combinação, não só a corrente do maior. Que é muito raro acontecer esse tipo de caso, mas quando acontece é bom levar em conta. Ajuste da curva de proteção. No geral, era isso. Alguma dúvida do software? Sim, à vontade. Quando tu quiser. Quando tu tiver paciência para ficar colocando, enquanto tu conseguir ver alguma coisa na tela, chega uma hora e fica muito poluído.
Então acaba atrapalhando, mas pode adicionar um aerofusível aqui, ó, 100K. Ele já dá algum. Para simplificar aqui, ele já bota até 4 elos no mesmo tipo de ajuste. Pode selecionar aqui o TK, o 100K, os valores tradicionais, ele já mostra uma visualização sempre. Imagina ficar desenhando isso no papel ou ficar olhando no livro lá, o elo de 100K é assim, minha curva está aqui. Isso é terrível fazer isso. É muito trabalhoso e muito fácil. Isso. O legal é que a hora que o pessoal começa a aprender o que o software faz, por exemplo, essa parte de coordenação. Essa parte de coordenação, o software traz para ti as ferramentas de diversos tipos de ajustes que tu pode colocar no gráfico. Então tu coloca para cima, coloca mais tráfego, coloca menos tráfego, vai fazendo esse ajuste e tu pode ir coordenando. Não precisa ser especificamente para aquele modelo que foi passado no começo. Aquele modelo é só para a pessoa se familiarizar, entender de onde que veio o princípio do software, mas na verdade, a partir da hora que tu desenha o gráfico aqui, um pouco de criatividade, a pessoa faz o que quiser, né? Bota para cima, bota para baixo, tira, coloca. O software ele permite também exportar as imagens do software, às vezes se quiser botar no Word. A impressão, deixa eu mostrar aqui. Ele mostra, a impressão é basicamente exatamente o que está aqui na tela. Posso imprimir ela? Deixa eu ver aqui. Aqui para imprimir, ele imprime direto na impressora ou Isso, o Cut PDF Writer aqui, por exemplo, vamos testar. O arquivo o programa não gera PDF. O programa imprime. Então, se tu tem uma impressora virtual, que é muito comum hoje, aí só manda imprimir na impressora virtual já sai. Inclusive eu uso muito o software Foxit. Não sei se o pessoal conhece. Eu usava muito antes o Adobe, mas o Adobe eu achava muito pesado. Todo dia tem atualização lá do Adobe, é um saco. Entende? Além de ser pesado pra caramba. E o Foxit é muito mais leve, muito mais rápido, e ele já instala também a impressora virtual. Então não precisa às vezes ficar correndo atrás do Google lá, ficar achando aquele cut PDF cheio daquelas coisas, e às vezes bota a marca d'água. Então, depois que eu comecei a usar esse Foxit, achei muito legal. Deixa eu ver se imprimiu aqui esse cut PDF aqui. Assim, tu pode escolher se tu vai querer imprimir retrato ou paisagem para visualizar. Então aí ele já botou, basicamente o mesmo desenho que está lá, com ela, com os gráficos, mostrando tudo certinho. Então fica bem legal o gráfico. E no finalzinho ele mostra aqui os ajustes, né? Então pode basicamente imprimir isso aqui, faz o relatório, imprime e anexa lá no documento que vai mandar para a concessionária, ou dá um Ctrl+C, um Ctrl+V nos ajustes, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, aí só, os dados estão ali, é só ir aprendendo a utilizar e se familiarizando, que não tem segredo não. O software está bem testado e aprovado, funciona muito bem e economiza bastante trabalho. O pessoal que tem usado, pelo menos tem bastante satisfeito. Não roda. Mais alguma dúvida? Questão crítica? No geral não tem muito segredo, né? Vocês trabalham e instala 800 kVA, ou às vezes contrata 800 kVA e instala 1 mega. Então, o que pode causar problemas, principalmente onde será instalado apenas um transformador. Nesse caso, temos duas situações. Quando a contratada é maior do que a instalada. Então, a pessoa contratou 1 mega e instalou só 800. Nesse caso, a corrente de partida fica acima da corrente nominal do transformador. O que acontece? Nesse caso, tu ajustar pela corrente contratada, vamos exagerar para simplificar o entendimento. Tu contratou 1 mega. Aí a tua intenção, eu vou ajustar meu religador para permitir meu cliente usar toda a demanda contratada dele. Então eu vou colocar 1 mega. Ok, ajustou. Aí o cliente contratou 1 mega porque daqui a alguns meses ele vai instalar mais potência. Hoje ele só tem um tráfego de 500. Aí o que acontece? O tráfego vai fechar um curto, vai pegar fogo e a proteção não vai descobrir. Entende? Então aí tem esse detalhe. E por outro lado, por outra situação, é quando a contratada é menor do que a instalada. Aí pode surgir a situação de que tu quer colocar... mas aí pode surgir a situação de que às vezes tu quer instalar quer limitar pela instalado, o cara instalou 1 mega, contratou 800, então para permitir que a pessoa use o 1 mega, eu vou colocar o ajuste lá para 1.2 mega de proteção, uma coisa desse tipo. E o cara só contratou 800. Aí o problema é que nesse caso ele vai pagar multa quando tentar usar, acontecer esse tipo, entende? Então,
Foi. Ele tem essa peculiaridade. E o software ele considera a menor das duas. Se tu contratou 1 mega e ele só usou 500, o software no momento ele vai te fazer o ajuste para 500. Porque a intenção do software é proteger o teu circuito, não é deixar lá funcionando, não é nem deixar lá funcionando, é proteger em alguma eventualidade. Essa aqui é a intenção do software, priorizar o funcionamento, porque às vezes vai lá, ajusta, fazer uma coisa, pegar fogo e diz, o software calculou errado. Não, proteger está protegendo. Agora, se tem esse desvio, essa consideração, então esse é um detalhe que tem que ser avaliado no momento do... Tá, pelo que eu entendi aí, então quer dizer o seguinte, que se eu tiver a contratada maior do que a instalada, ele vai usar a instalada. A instalada. A intenção dele é proteger e garantir que nada estrague. Porque a lógica, tu tem que proteger o teu circuito, porque se tu quiser garantir a tua contratada, tu bota um controlador de demanda, alguma coisa assim, né? Essa que é a ideia. Como eu disse, se tu contrata 1000 e bota 500, se tu botar o religador considerando 1000, pode acontecer de algum evento e o religador não atuar, entende? O tráfego pegando fogo, ele não sabe. Sim. Aí tem esse caso. Aí por isso que o software sempre contrata instalado. Só que o que acontece? Como é que tu pode burlar isso no software? Tu simplesmente vem aqui no geral e ajusta a demanda contratada, entende? Então se o cara colocou 1 mega e contratou 800, não precisa dizer para o software que ele botou 800, entende? Vai lá, bota 1000. O software vai pegar o 1000 e vai fazer a conta igual, ele não sabe se está mentindo ou não. Entende? Então é isso que vai. Por isso que tem que saber dessas considerações. Quando acontecer esse caso, aí tu pode vir aqui e colocar isso. Porque o software vai ter que pegar e determinar um valor para poder fazer o ajuste, o melhor ajuste da proteção. Aí no relatório, depois tu pode ir lá e trocar e voltar para 800 só para o software saber. Mas essa é a consideração. Sim. E um cliente me contratou uma vez 300 kW. Começou a desarmar um relé. Sim. E ele precisa de mais demanda. Porque 400, 500, sim. Esse gato dizendo, ele vai fazer o ajuste pelo 1000 e não pelo 300. Não, se tu instalou, ele faz pelo menor. Se tu instalou 1000, ele faz pelo menor, ele considera o menor valor entre contratada e instalada. Então, pessoal, a prioridade do software é proteção. Se tu contratou 1000 e botou 500, o software vai esquecer o 1000 e vai usar 500. Porque se ele considerar o 1000, pode pegar fogo no tráfego e não acontecer. Então, aí isso tem que... Isso, porque é que pode ser que daqui 6 meses o cara vai colocar um transformador mais um transformador de 500 ou coisa desse tipo. Entende? Aí no software, se tu colocar certinho os valores do contratado e instalado, aí no software depois tu tem que fazer um novo estudo. Agora pode talvez fazer no software a previsão. Bom, normalmente quem contrata ou a mesma quantia que está instalado ou um pouco menos até, às vezes para deixar proteção. Então tu pode isso fazer a previsão já no software e já deixar pré-ajustado isso. Como eu te falei, o software ele não sabe se tu está mentindo ou não, tu bota o que tu quiser. Só que aí tem essas considerações que são feitas pelo software. Porque tem, depois, em cima disso também tem a margem de proteção, porque quando tu coloca aquilo, demanda instalada, contratada 1000, aí tu vai lá, ajusta o transformador e 2 de 500, os dois são 1000. O relé não pode simplesmente ajustar em cima do 1000 gravado, porque vai acontecer eventos que vai ter sobrecarga e o cliente prefere pagar multa ou coisa do tipo do que desarmar a empresa toda. Então, por isso que tem mais essa margem de proteção. Na prática, o mínimo especificado em norma é 10%, depois tem mais 20% que é de praxe que se coloca, não chega a dar problema. Isso são todos os valores que se usa por aí, principalmente na Celeste. Então, esses são alguns detalhes que se levam. Troca, tudo pode trocar. Esse 0,92 com isso também é um valor de praxe. Isso, é porque... pois é. Porque tem problema, que às vezes dependendo, tu instala uma potência ali, mas aí tu não tem o 0,92, a tua corrente é um pouco mais alta, então tudo vai mexendo um pouco para mais, um pouco para menos, tudo tem esses poréns.
muito pesado, na hora da partida do relé ele é ali. Tem que fazer um estudo em cima daquele motor específico. Não sei se o software visualiza isso. Não, ele não tem nada específico para motor, a menos que tu consiga simular o tempo de que tu tenha esse tipo de informação do motor porque assim, se tu tiver, por exemplo, no... Não. É que assim, a parte mais difícil nesse caso é tu saber o que o motor está fazendo, né? Saber exatamente qual é esse valor de corrente do motor e por quanto ele está acontecendo, porque não dá para te chutar e saber disso. Se de alguma forma tu tiver esse valor, esse motor ele parte com 500 amperes e dura 1 segundo, 2, alguma coisa assim. Então tu pode vir aqui, seria um tipo de ajuste, um ponto 11, por exemplo, corrente de rush, alguma coisa desse tipo, e dar uma simulada para ver visualmente, para comparar com a curva, né? Para não precisar ficar indo no papel e desenhar, né? Porque fazer essa simulação, eu realmente não sei como seria feito a consideração do motor, se é apenas um ponto, se tem que ser uma curva de partida, entende? Mas dependendo do relete, tem aquele UTDEF e o IDEF, né? Que era para esses casos de motores, né? Quando tu der uma carga, tu pode regular esse TDF para aquela corrente com um tempo, para ele antes de ele desarmar, né? Numa corrente, vamos dizer assim, que não esteja normal, né? Não, mas o TDF, ele, por exemplo, assim, deixa eu colocar uma curva aqui para te ver. Deixa eu tirar o TDF. Vou dar mais um ajuste no relé ligador, esse vermelhinho. Deixa eu colocar aqui, por exemplo. O próprio verde aqui, ó. Vamos colocar esse DF e TDF aqui, ó. Deixa eu ver mais ou menos a de fase aqui. Vou botar de dentro aqui que está mais fácil para entender. Pontilhado. Corrente de IDF, IDF. Vou botar aqui, por exemplo, 100 amperes ó, de definida. Vamos colocar um tempo aqui de 1 segundo. Ficou bem em cima, né? Ele fica com esse IDF aqui, ó. Só que qual que é o problema do IDF? O IDF aqui em cima não te ajuda em nada, porque ele vai bater primeiro lá de baixo. E se tu colocar o IDF para baixo, tu não vai conseguir evitar também que ele parta, porque na verdade tu colocou uma curva mais cedo ainda. Entende? Então é isso que tu vai ter que identificar, tu precisa identificar em qual ponto que está esse teu motor, quanto tempo ele está levando para partir, que corrente que é essa, para conseguir botar alguma coisa aqui no gráfico e dar uma trabalhada. Mas se está batendo na tua curva, ele vai bater na tua curva, não tem como escapar, a menos que tu mexa na curva que ele está batendo. O IDF tu não vai conseguir dizer, corta esse pedaço fora da curva, não é para isso que serve. Entende? O IDF na verdade é uma outra curva, às vezes tu quer proteger um outro cantinho. Pode acontecer do tempo antes, às vezes o transformador ficar bem no cantinho assim, ó, bem em cima da curva. Então às vezes para proteger o transformador, tu vai lá e enfia um TDF no canto para garantir que fique naquela região. Se por acaso o curto acontecer naquela região, naquele período, ele vai abrir pelo TDF e vai evitar a queima do transformador. Mas pelo TDF tu não consegue dizer, não atua ali, isso não tem como. Agora de motor, obviamente esse tempo de partida eu não sei como é que funciona, depende da carga, quanto tempo leva para... Isso, pois é. Aí tu é obrigado a subir, a curva, não tem... Isso, não tem como fugir, tem que estar batendo na curva, vai bater na curva, ao menos que tu evite de alguma forma, ou modifique o problema é se tu começa a subir demais, entende? Igual o pessoal de casa, eu comprei um chuveiro, tá desarmando o meu disjuntor de 20 lá, vou botar um de 40 agora. E aí... Isso, não, para bater na da concessionária é bem difícil, às vezes só se tu tá muito perto, alguma coisa assim, é bem difícil, mas isso tem que ficar esperto, principalmente de neutro, às vezes, o pessoal às vezes perde, vai botar um neutro mais alto e esquece que a concessionária também pode atuar, coisas desse tipo, acontece de tudo. Mais alguma? É. 250 CV. É.
Vai que 2 operadores apertam o botão ao mesmo tempo, entende? Não vai avisar pro cara, só fica de olho se teu amigo vai apertar no botão. Tu acha que vai acontecer isso? Não vai, cara. Aí sim que eles vão combinar, só vamos, aperta. Aí sim que eles fazem propósito. Não, tantos anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que me acontece. Mais ou menos por aí. O problema é que todo dia acontece alguma coisa que é a primeira vez, entende? Isso que é o complicado. Quando tu acha, hoje eu aprendi um negócio massa aí, ó. Cara, nunca mais vai acontecer isso ali. Ou amanhã vai vir outro problema, não dá pra acreditar. Cada caso é um caso. É complicado. Então, lá na Bahia, lá tem cooperativa que os caras inventaram uma moda lá de uma concessionária. Os caras me vêm com curva, eles dão um nome diferente para as curvas, faz o rolo, em vez de chamar IEC, NI, eles chamam de U1, C1, C2. Aí quando tu pede a curva, eles dizem, é a curva C2. Então, como assim, que curva C2, curva S? Aí vai lá as folhas, é a curva NI, SI. Como assim SI, cara? O que é isso aí? Eles, não sei. Não existe essa curva? Pois é, estamos olhando aqui, é de um equipamento. Cara, é complicado. Quando tu pega os pessoal assim, sem vontade, assim, é difícil. Mas no geral é bem prático, dá pra fazer bastante. Na Bahia isso não, né? Entregava os relatórios e o cara dizia, o cara teimava assim, mas a tua curva está batendo, a curva do cliente está batendo na minha curva da concessionária. Cara, o cara tinha 1.200 amperes na curva de neutro. Então olha só que ridículo. O que vocês estão tentando fazer, cara? Vocês estão tentando desligar, entende? Foi o cliente nosso que entrava em contato, né? Mas eu perguntava, pergunta para eles qual a intenção deles com isso aí, porque botar uma corrente dessa, provavelmente o cara está tentando desligar a proteção de neutro, né? Mas então que põe em off lá a proteção 50, entende? Não precisa ir lá trocar, botar esse valor absurdo. E ainda dizia que estava batendo na curva deles, entende? Mas o problema é que tinha uma curva de fase, dá para perceber que é uma pontilhada e uma tracejada, né? Provavelmente a curva de fase nossa estava batendo de neutro deles, que era muito alta. Aí eles olhavam assim, tá errado, devolvi, entende? Aí até insistia para fazer o cara pegar uma boa vontade de olhar, assim, não, tá certo, beleza, aí passou. Mas é complicado. Aqui o software deixa você colocar o nome, tem fases, tem gente que quer botar 51, alguma coisa, tem. Isso é complicado, né? Agradar a todo mundo, então cada um está acostumado com uma coisa, às vezes cada região chama de um recurso diferente, mas no geral o princípio fundamental o software tem tudo prontinho. Tá certo? Fechou então? Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Queria saudar, né, a plateia que está assistindo, acompanhando online, é a maior adesão que a gente já teve. Eu acho que chegamos a ter em torno de 6, 7 pessoas, né, mas a gente iniciou a transmissão desse sistema, né, começando com um usuário acompanhando online. Agora a gente já tem nesse evento a maior experiência. Queria dar os parabéns, tanto para o Diego, que agradeço. E queria convidá-los também, quanto para o Edmilson, e queria convidá-los também a escrever um artigo técnico, para ser integrado à página da CEA, para a gente disponibilizar, e falando do software, disponibilizando material, acesso às páginas de vocês. A gente coloca a CEA à disposição para divulgar eventos tais como esse, que vão ser de importância, importante para a valorização da profissão, enfim, das concessionárias ou dos projetos que envolvam proteção, e que a gente possa estar compartilhando essa experiência, tanto de desenvolvimento quanto também técnica, essa cooperação que a gente coloca à disposição. Então, em não havendo mais perguntas, pois não? Está sendo gravado, professor. Está sendo gravado. É necessário, na verdade, o sistema está sendo transmitido ao vivo. Então, para entrar, só basta que o sistema esteja no ar. Assim que encerrar a palestra, a gente vai tirar do ar
Entretanto, a gente está gravando com uma câmera HD, né, toda essa palestra. Então vai passar por uma edição, vai ser apresentado para os autores, para o palestrante, para o Edmilson, enfim, em sendo aprovado e autorizado, pode ser disponibilizado via web. Tá? E a gente disponibiliza na nossa página, acea.com.br. Vai estar à disposição. A gente tem a nossa página no Facebook também, e lá tem acesso para a nossa página online. Perdão, seu nome? Eduardo, a CEA é parceira da área TB, né? Assim como nós vamos lá, com o Tomás, enfim, com toda a equipe lá, prestigiar lá o evento, alguns eventos, né? Sobretudo aquele evento, a sessão solene de fim de ano, a gente convida vocês, né, a estar participando da nossa também. Alguns curiosos, aí o software todo feito em Delphi, tá? Trabalho de programação, as aulinhas lá de Pascal, essas coisas. Dá para fazer muita coisa no Delphi. Só de curiosidade. Antes de, só curiosidade, eu fui professor do Diego, e numa disciplina chamada cálculo numérico. E quando você lança aqueles pontos no auxílio às curvas, a curva é traçada por meio de interpolação ou ajuste de curvas mesmo? Não, é feito por interpolação. Na hora que vai fazer, porque eu não consigo... essa aqui eu uso uma fórmula. Para essa aqui é usada uma fórmula mesmo, então eu insiro os valores e tenho resultados. Agora essa aqui o problema é que ela foi feita uma curva manual, né? Então o que eu tenho na verdade são alguns pontos, que é aquela curva 1. Então para fazer às vezes eu tenho esse ponto e esse aqui, para fazer a interpolação ali no meio eu preciso determinar e fazer a triangulação dando mais para determinar. E esse gráfico log aqui que é trabalhoso de desenhar na tela, porque o software, o Delphi em si, é difícil eles fazerem todo esse cálculo, que não é tradicional 10 A, 100 A, pode ver que são sempre múltiplos de 10. E esses gráficos, então para fazer isso também tem que fazer uma série de contas de compensação para determinar a largura da tela, uma série de offsets e tudo mais. Na verdade é muito mais trabalhoso fazer esse gráfico do que fazer todos esses cálculos aí da proteção. Mas... Ok, então queria... Pois não? O suporte não é cobrado, qualquer problema a gente atende, faz as atualizações, volta e meia a gente descobre um recurso novo, coisa desse tipo, não aperfeiçoado, isso não é cobrado. O software, quando tu entra no software, nessa tela inicial, ele já mostra aqui embaixo, se tiver uma atualização no site, ele já vai mostrar aqui bem vermelho, grande, dizendo que tem uma atualização, então a pessoa já vai perceber que tem alguma coisa para baixar. E nós disponibilizamos o software na versão de demonstração para teste. E o licenciamento funciona de duas formas. Nós temos o licenciamento através do número de série, onde é informado, quando tu entra no software, ele vai pedir um código de ativação, por exemplo. Essa atualização tem que entrar no site para saber se existe? Não, o software, quando tu abrir o teu software no teu computador, se tu tiver acesso à internet, ele vai mostrar... Ele vai mostrar na telinha, assim, tem uma versão nova, clica aqui para baixar. E tu clica, tu vai ser direcionado lá pro site. O software, o que acontece? Ele utiliza um número de série para fazer a liberação, no caso, quando você adquirir o software ou de demonstração, nós podemos liberar um código para utilizar por uma semana, uns 15 dias, para fazer um projeto já de emergência, alguma coisa e testar. Comprando o software, nós fornecemos um outro número de série que é ativa permanente no seu computador, então tu não pode copiar e colar, esse número de série não funciona mais em lugar nenhum, mas no seu computador pode usar à vontade, não tem problema nenhum. E depois de finalizando o pagamento do software e tudo mais, aí nós enviamos uma chave de proteção. Aí essa chave pode ser usada em qualquer computador, não precisa instalar driver nem nada, é só espetar um computador, já está funcionando, então não tem segredo nenhum. E o software a gente está comercializando ele na faixa de R$ 1.500, né, para fazer a distribuição. E quando tu faz um projeto, tu já se paga o software, só no trabalho. A segurança que tu tem de fazer os resultados, não precisa ficar calculando. Né? Mas depois da primeira vez está pago. Né? Mais algum questionamento? Então, em nome da ACEA, gostaria de agradecer a todos os presentes, em especial ao Diego, né, pela brilhante explanação,
E damos por encerrado então essa palestra, convido todos aqui para um coffee, um coquetelzinho aí que a gente serviu, preparou para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.